Olá, senhores. Estaremos aqui apresentando o resumo do webinar de grandes montagens para SolidWorks. Eu sou Guilherme Kastner, engenheiro de aplicações da SKA, trabalho com SolidWorks desde 2006, na SKA desde 2004. Eu estarei trazendo nessa apresentação a minha experiência no quesito grandes montagens e como melhorar o desempenho do SolidWorks. Basicamente, o que a gente tem que pensar? Essa é a montagem padrão que eu vou utilizar de exemplo. E todo o desenvolvimento vai ser baseado nela. O primeiro webinar é baseado nela e o segundo webinar é questão de desenhos, dicas para desenhos, melhores detalhamentos. O que tem que ser lembrado é que grandes montagens se trata de uma caixa de Pandora. Existem segredos que têm que ser entendidos e abertos para que o usuário passe a entender melhor o que está acontecendo. Existem segredos, conceitos que estão por trás do SolidWorks que necessitam serem conhecidos, serem cuidados. Então, esse é o principal item da apresentação. Vamos falar de conceito de montagens. A primeira coisa, grandes montagens é qualquer coisa que me cause prejuízo de tempo, dor de cabeça na manipulação ou ainda uma lentidão no SolidWorks. Para alguns pode ser 20 peças, para outros 500, para outros 5.000 peças. É uma questão de conceito. E para cada um tem as suas maneiras de resolver esse tipo de problema. Vamos investigar agora o funcionamento do SolidWorks na abertura de montagens. Aqui é um layout completo do fluxograma de como que funciona para abrir a montagem. Eu conto aqui em cima basicamente, então, com essa parte aqui que é o layout da abertura de montagem apenas. Aqui ele é completo. Vamos focar nesse primeiro webinar, nessa primeira apresentação, na abertura apenas. Aqui eu tenho o carregamento dos componentes. Depois, no abrir o carregar, ele decide, ele abre os arquivos e carrega as referências, carrega as geometrias. Aqui agora ele toma uma decisão. Que decisão é essa? Ele tem que reconhecer se as peças e submontagens foram alteradas, sim ou não. Se forem alteradas, ele faz esse fluxo de atualização. Se não foram, ele vem direto e exibe a montagem. Esse caminho vem direto, exibe a montagem, deixa pronto para trabalhar, ele é muito importante. E conforme vocês forem vendo para frente, isso pode ser agilizado em um momento conforme opções de sistema. As opções de sistema mais adequadas, elas podem ajudar a encurtar esse caminho. Aqui no caso, se eu tenho que atualizar a reconstrução, a modificação do arquivo, ele atualiza as geometrias, resolve os posicionamentos. Se existir recursos em montagens ou referências em contexto, ele vai para eles. Se eles impactam em posicionamentos, atualiza. Resolve os posicionamentos, atualiza novamente as referências em contexto. Volta para cá, atualiza de novo. Isso pode acabar causando um grande prejuízo de desempenho no SolidWorks. E posteriormente a isso, ele exibe a montagem, que é o último processo de exibição. O grande truque é como fazer esse fluxo que ele existe ficar mais rápido. Como ajudar o SolidWorks a resolver esse tipo de problema. Então vamos aqui entendendo algumas coisas de montagem, na abertura, o que a gente pode ajudar as montagens a ficarem mais rápidas. Existem uma série de pontos que têm que ser considerados. O primeiro é a rede. A rede ela tem que ficar... deve ser evitado trabalhar com arquivos em rede. Existem diversas opções para isso no SolidWorks. Por exemplo, eu posso trabalhar com uns arquivos no PDM. Eu posso trabalhar com os arquivos no disco local, fazer um cache local dos arquivos com recurso de pastas offline do Windows. Mas
temos que lembrar que rede ela pode causar uma série de problemas, como desempenho da rede por questões de hardware, desempenho da rede por questões de software. Às vezes no servidor onde os arquivos estão armazenados, o projetista que abre os arquivos SolidWorks não sabe que tem um antivírus consumindo performance monitorando o arquivo SolidWorks. Tem várias questões de sistemas de rede que podem causar algum prejuízo no SolidWorks. Uma das questões, por exemplo, é o arquivo ser aberto por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Isso às vezes pode ser um problema, mas tem maneiras de se evitar. E fugindo da rede, nós trabalhamos com performance de itens mais fáceis de serem trabalhados, como os próprios SSDs que estão vindo como padrão nas estações de trabalho. O SSD é um item padrão hoje em dia, já nas estações de trabalho de alto desempenho, geralmente. Se eu trabalho com a rede, eu perco o desempenho na leitura de arquivos direto na minha estação de trabalho. Discos de estado rígido foi uma das principais evoluções. Eles se trataram de uma das principais evoluções dos últimos anos no quesito de hardware. Aqui agora falando do PDM, eu quero mostrar para vocês, a interface do PDM não é nenhum bicho de 7 cabeças para os usuários. Aqui está ele é bem similar ao Windows Explorer. E aqui nós temos também no PDM o conceito de vista local. O arquivo para o usuário, à medida que eu começo a trabalhar com PDM, ele fica no disco C da estação de trabalho. Aqui no caso, eu tenho aquela montagem que eu mostrei no começo do webinar. A apresentação, a montagem está carregada no disco C local das estações de trabalho. Com isso eu ganho performance. Ele vai fazendo um cache do arquivo, ele baixa do servidor e vai fazendo um cache, e com isso eu ganho desempenho de trabalho. Vamos acusar alguns culpados de desempenho no SolidWorks. Agora falando de modelamento. Sempre teve algumas questões, alguns questionamentos. Por exemplo, numa chapa que nem essa. Quem era culpado pelo desempenho? A geometria ou uma árvore muito complexa que nem essa? Ok, essa aqui não é tão complexa, mas foi o que eu arrumei de exemplo para vocês. Nós temos uma árvore com diversos itens que em eventuais alterações ou carregamentos ela é regenerada. Quem causa o tamanho do aumento do arquivo e quem é importante numa montagem? A geometria ou a árvore? Aqui eu tenho um exemplo da construção de uma peça. Uma chapinha quadrada de 500 por 500 de espessura 10. Pode-se ver ali na árvore que ela tem apenas um recurso, uma extrusão. O tamanho do arquivo, 50K, 48K. Eu vou fazer agora uma única furação, um único conjunto de furação. Observem aqui a árvore dele. Tamanho do arquivo, 2.3 mega. O arquivo aumentou radicalmente. Agora, uma vez que sempre se acha, se eu estava na dúvida que a árvore era o principal problema de performance no SolidWorks, na verdade, relacionado ao tamanho do arquivo do SolidWorks, ou responsável por todas as culpas do SolidWorks, eu olho aqui, fiz mais uma extrusão tapando todos os furos no mesmo arquivo. Isso na prática nunca vai acontecer, mas é apenas para mostrar uma linha de raciocínio. O tamanho do arquivo diminuiu. Observem, a árvore aumentou, mas a complexidade geométrica diminuiu. O que isso quer dizer? Basicamente, que a árvore não é culpa de todos os males. Gravem isso com vocês. Levem essa informação que vai ser importante
nas próximas continuações, nos próximos slides, nas próximas telas. Nessa montagem que nós temos aqui na tela, a ideia é avaliar quem são os responsáveis, quem são as peças mais complexas geometricamente. É esse tipo de trabalho que eu vou fazer. E eu não vou fazer isso de forma empírica, eu vou utilizar o recurso visualização de montagem que está na aba avaliar do Command Manager. Ao gerar um relatório solicitando a exibição de contagem de gráficos triângulos, ele me mostra quais são as peças mais complexas. Isso não são faces, tá, gente? Isso aqui não são faces, não são arestas. Triângulo é uma entidade geométrica que ele faz a tesselação 3D da peça. É uma matemática própria do software de entidades tridimensionais. Então, quanto mais triângulos, mais complexa geometricamente é a peça. Ao analisar esse relatório, então, aqui, eu vou mostrar para vocês os campeões, os verdadeiros vencedores. Vamos lá, a nossa eleição dos vencedores das peças mais complexas. Lembro, isso pode ser uma surpresa. Naquela montagem, a peça mais complexa é esse bloco de motor. Mas atenção ao fato que ele não é nenhuma superfície estourada, não é uma superfície mal importada. Se fosse, ele seria bem pior comparado aos outros. Ele é uma peça importada, mas muito bem importada, deletando detalhes não necessários. Ficaram basicamente apenas as conexões e a representação volumétrica do motor. E mesmo assim ele é a peça mais complexa. Segundo a peça mais complexa, isso mostra que realmente, em muitos casos, a nossa ingenuidade de baixar peças prontas de biblioteca pode causar prejuízos. Isso aqui é uma conexão hidráulica pneumática e ela é uma peça só com raios, mas na árvore ela é uma peça importada, muito bem importada, é só um recurso importado, insólido, e mesmo assim é complexa. Às vezes, se eu modelasse essa peça de uma forma esquemática, representando as conexões, eu não teria um prejuízo tão grande em complexidade geométrica na peça. Outras peças complexas. Essas ligações hidráulicas aqui. Essas mangueiras de ar, eu nunca sei se elas são hidráulicas ou pneumáticas. Confesso aqui durante esse vídeo para vocês que eu tenho que avaliar isso com calma outra hora. Mas são mangueiras simples que, inseridas no projeto, elas causam prejuízo de degradação de performance por triângulos. O problema dessas peças mais altas é que geralmente são as mais pesadas, conforme vocês viram anteriormente. Aqui está um resumo de outras peças, basicamente todas elas, menos essa aqui, são peças importadas. Essa peça amarela, essa chapa lateral da máquina, entre as 10 peças mais complexas, é a única executada pelo time de engenharia. O resto são peças importadas. Muitas vezes nós vamos corroendo o nosso desempenho do SolidWorks com itens que nem projetamos, só utilizamos na ingenuidade. Agora, pelo menos, nós temos recursos para avaliar graficamente. Ok, vamos continuando a brincadeira. Esse aqui foi um exemplo para vocês. Eu quero mostrar para vocês outra situação de performance que mostra por que o cuidado geométrico acaba sendo essencial para o SolidWorks. Aqui eu tenho a abertura de uma montagem, onde eu vou mostrar a comparação do SolidWorks utilizando recursos. Aqui eu tenho a abertura daquela máquina e ela está resolvida, onde ele abre peça por peça,
consultando o arquivo. Está rápido aqui porque está local no meu disco. Agora, ali em cima, abre-se outro SolidWorks, em outro momento, com as opções de sistema adequadas para performance. Observem, enquanto o de baixo está abrindo, o de cima abriu, ficou pronto, já fechou. O de baixo não terminou. E nenhum deles teve aceleração de vídeo. O que teve foi a utilização correta de opções de sistema do SolidWorks. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. O que estava marcado no outro que me deu aquele ganho de desempenho? É o assunto dos próximos tópicos. A primeira opção que foi marcada, está em ferramentas, opções de desempenho, é a opção de carregar componentes com peso leve automaticamente. Quer dizer que ele vai utilizar o recurso. Não importa se a peça, a montagem tem 5, 10, 5 mil itens ou 30 mil itens. Ele vai utilizar o recurso de performance. E eu desmarquei a opção de resolver as submontagens. Se eu resolver, ele não aplica peso leve. Quando tiver algum item que foi atualizado, ele não regenerará a geometria na montagem. Ele apenas vai indicar que eu tenho que atualizar aquele item, para que quando for necessária a atualização, o software me indique que é necessário e não corroa a minha performance. Reconstrução, atualização, foram marcadas as opções adequadas para desempenho aqui. Aqui quer dizer que quando ele abre, ele não vai reconstruir a montagem, para que eu tenha o desempenho quando for necessário. Aqui mostra para vocês a árvore em peso leve. Todos os itens abertos em peso leve têm essa pena. E ela é o sinônimo do peso leve. Mas o que isso significa? Muitas vezes nós não entendemos o impacto disso. Se eu for olhar agora, ao abrir as submontagens e as peças, eu vejo que apenas a geometria delas foi carregada. A árvore se torna irrelevante. Apenas a geometria se torna importante. O que conta é a complexidade geométrica e não a árvore. A árvore foi suprimida. Esse que é o grande conceito do peso leve, porque daí ele carrega a montagem, eu posso trabalhar. Se eu precisar atualizar, vai dar para atualizar e ele vai resolvendo aos poucos, mas isso vem para depois dessa conversa. Existe uma outra opção que é complementar ao peso leve, que é o modo de grande montagem, que basicamente se habilita ele para um determinado número de componentes. Aqui é uma coisa que vocês têm que saber como usuários, qual é o número de componentes que corrói a performance no SolidWorks. A partir de quando que é necessário habilitar essa opção? Porque é uma coisa que vocês vão conhecendo ele. E se sabe que quando utilizar ele, o software não salva as opções de recuperação automática, que às vezes está lá utilizando o software e começa a salvar algum arquivo automaticamente. Mas ao entrar em modo de grande montagem, o salvamento automático é desabilitado. Ele oculta planos, eixos, esboços, curvas, qualquer coisa que possa trazer algum prejuízo gráfico, porque uma grande montagem me causa um problema de manipulação dos arquivos. Girar, dar zoom, afastar, isso tudo acaba corroendo. Então o modo de grande montagem me desabilita isso e a exibição de arestas, e acaba facilitando a manipulação dos arquivos. E uma última opção que é importante no modo de grande montagem, lembro que isso é complementar ao peso leve, é o não reconstruir, alternar para a janela da montagem. Foi lá abrir uma submontagem. Ao voltar para a montagem principal, se ela está em modo de grande montagem, não fica processando a atualização. Se eu necessitar, eu realizo manualmente. Aqui agora nós temos um exemplo
de como fica aquela mesma montagem em modo de grande montagem. Ela fica sem as arestas, sem qualquer coisa que me corroa o desempenho. É a mesma montagem. Se eu precisar editar, vou editar. Se eu precisar colocar posicionamentos, vou colocar posicionamentos. Mas o desempenho tende a melhorar com essas opções que funcionam em regime de exceção para grandes conjuntos. Novamente, então só temos que lembrar que essas opções que vocês marcam são as que aceleram aquele fluxo lá atrás que eu mostrei para vocês na abertura das montagens. Tem que ser apenas cuidado, averiguado, para que o desempenho funcione da forma mais promissora para o SolidWorks. Continuando a explicação, nós temos que nos atentar que existem outros recursos que podem ser utilizados. Congelamento de recursos. Vamos falar sobre isso. Eu tenho como congelar o que não necessita ser atualizado. Vamos falar mais sobre isso. À medida que eu vou alterando as peças e submontagem, as penas do peso leve vão sumindo. Porque eu estou trabalhando, então ele vai tirando e os itens começam a ser atualizados e sofrendo efeitos de desempenho, porque eu abri a submontagem, ele atualiza os posicionamentos daquela submontagem e enfrenta isso na montagem principal. E às vezes tem peças que não são alteradas, mas ele pode querer atualizar essas peças. Isso pode causar uma corrosão do desempenho de forma não intencional. Eu tenho que evitar isso. Então eu ativo aqui nas opções de sistema a exibição da barra de congelamento do SolidWorks. E o que acontece? Numa peça que nem essa, cada atualização, observem, isso aqui é uma chapinha simples. Cada peça para atualizar dessas, ela para regenerar a árvore dela demora 0,4 segundos. Garanto para vocês, tem peças que demoram 20 segundos, 30 segundos. E é uma peça. Isso aqui é uma peça simples, mas existem peças bem mais complexas. E o que eu faço? O que eu posso fazer para diminuir esse tempo? Isso funciona principalmente para peças de biblioteca que eu criei, ou até itens fabricados padrões, como escadas, guarda-corpo, itens padrões que não têm uma inteligência de projeto, que não têm uma engenharia de projeto. E eu posso bloquear evitando as atualizações desnecessárias. O que eu faço aqui no caso? Eu tenho como congelar a árvore. Aparece essa barra de congelamento no início da árvore e congelo, puxo para bloquear os itens. Isso acaba causando a diminuição, a transformação no tempo de processamento em 0 segundos devido ao congelamento. Não reconstrói mais. Itens que estão em constante alteração, como parte principal do produto que está em desenvolvimento, não se congela, mas o principal é evitar a atualização do que não vai ser alterado. E aqui no caso, ainda com visualização de montagem, nós podemos tirar um extrato e avaliar quais são as peças que têm o maior tempo de reconstrução da montagem. Como foi visto aqui, tem peça com 3,4 segundos de atualização, 3,9, desculpem-me. E isso pode ser diminuído. Basta apenas fazer a avaliação correta do que está acontecendo e evitar daí reconstruções desnecessárias. Lembre-se, sem o investimento em performance, não vai ter uma melhoria. Os usuários têm que saber fazer esse tipo de automação, esse tipo de melhoria de performance. Como se diz nas academias, né? No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Nada vem de graça. Então,
esse tipo de estudo tem que ser feito. Agora, outra coisa que na avaliação de desempenho que eu posso fazer é, aqui no caso do lado da visualização de montagem, eu conto com a avaliação de desempenho. Isso é um outro recurso. Ele mostra relatórios de atualização. Um dos itens mais importantes para quem está entrando na análise de montagens, principalmente para você que está na sua empresa, é a interpretação da quantidade de peças e submontagens existentes. Por que isso? Porque você acaba se tornando capaz de identificar, acima de 5.000 peças, começa a ficar lento o SolidWorks. Acima de 10.000 peças. Às vezes, um motor mal importado pode causar o problema de desempenho sozinho, mas muitas vezes há uma corrosão a partir de determinada quantidade de itens, e vocês podem tomar as melhores iniciativas a partir disso. Mas tem que ser avaliado, é uma informação que é uma realidade diferente para o cliente A em relação ao cliente B, em relação ao cliente C, porque cada um tem seu tipo de projeto, seu tipo de peça. Então, avalie, comece a comparar isso e você vai ter um desempenho melhor, vai ter um conhecimento melhor do seu projeto. Um próximo item a ser avaliado também é a quantidade de posicionamentos da montagem. Por exemplo, um layout, ele não vai, se carregado em peso leve, ele não carrega os posicionamentos das montagens abaixo. E você vai monitorando quantos posicionamentos são avaliados. Não é saudável, por exemplo, encher de porca, parafuso e arruela no nível do layout da montagem, porque ele acaba carregando esses posicionamentos no nível superior. E às vezes isso vai acabar prejudicando muito o processamento. Parafusos, itens têm que ser colocados, mas tem que se cuidar quando que ele vai causar os impactos gráficos da montagem ou quando que ele causa impacto de processamento, de manipulação, de várias coisas. Então, tem que ser avaliado sempre quando os posicionamentos têm no nível superior. Tenta-se fazer basicamente as submontagens e não colocar fixação no nível acima, para evitar a atualização dos posicionamentos na reconstrução do layout ou da montagem maior. Aqui eu quero falar de outra coisa que ele acaba processando. Submontagem flexível. Isso acaba sendo um prejuízo porque quando utiliza o peso leve, a submontagem flexível ela tem os seus posicionamentos carregados. Às vezes é só um cilindro que está flexível para fazer abertura e fechamento do cilindro. Às vezes já vai o cilindro e uma porta. Às vezes o cilindro, a porta e a grade onde a porta está inserida. Então ele acaba reconstruindo todos os posicionamentos e acaba causando uma corrosão muito grande da montagem. Flexível, na minha opinião, tá? Isso aqui é a minha opinião do Guilherme Kastner, apresentador. Flexível é uma coisa utilizada mais para estudos, para evitar que exista esse tipo de atualização dos posicionamentos na montagem de nível superior. Existe também na visualização de montagem a opção de indicar quem está flexível ou não. E você pode procurar e tomar as decisões baseadas nisso. A flexibilidade é apenas uma opção. 90% dos casos que eu conheço é apenas para fazer estudos rápidos. E o pessoal esquece de desabilitar essa opção. Lembrem-se que os deuses matam um panda para cada pessoa que utiliza flexível e depois reclama de desempenho. É uma coisa assim, não tem como fugir disso.
O flexível acaba causando esse tipo de problema de desempenho. Então, não cometa essa injustiça de reclamar do desempenho do flexível, reclamar do desempenho da montagem utilizando o flexível. Não tem como fugir. Por A mais B, já consegui mostrar para vocês que é o funcionamento do recurso, não é nenhuma limitação, não é um bug do software. É o funcionamento dele, e isso acaba realmente prejudicando o desempenho. Então, não mate os pandas. É assim que funciona, gente. Vamos falando mais técnicas para melhorar o desempenho. Uma das menos aprovadas pelos usuários é a utilização de configurações. Para fabricar essa submontagem aqui, esse equipamento, eu preciso de todos os detalhes. Como está ali mancal, parafuso, os detalhes, os dentes do picador de madeira, está tudo ali. Mas para inserir no layout, será que eu preciso de tudo isso? Eu posso criar versões simplificadas que garantam que eu apenas tenha a interface de conexão entre os itens. Itens desnecessários que corroem meu desempenho de geometria saem fora. Isso acaba agilizando a montagem. Pessoal, isso não é outro arquivo do SolidWorks. Se eu alterar o original, essa configuração, essa tem como ser regenerada. Outra opção que eu posso fazer aqui, olha, exemplo da montagem completa. Eu tenho os equipamentos completos e às vezes para exibição, análise de interface, tirar uma lista de materiais de equipamentos, não de detalhes de equipamentos, eu posso criar uma representação, uma configuração da montagem. Quando eu falar no webinar de desenhos, vai ter mais sentido para vocês. A apresentação de desenho esclarece muito mais, mas lembre-se que quando carrega em peso leve, o que conta mais é geometria. E com as configurações de maneira adequada, eu reduzi a geometria. E observem que aqui até a interligação entre os itens, utilizando configurações, eu consigo fazer de forma adequada. Observem aqui, depois eu posso apenas escolher qual configuração que eu quero, se eu quero a completa ou a simples. É só uma utilização. Em layouts, se eu utilizo configurações, versões de equipamentos, isso aqui é uma outra montagem, se eu crio versões simplificadas, eu consigo fazer coisas realmente grandes com SolidWorks. E aqui eu tenho um exemplo de uma montagem executada com ele. Vamos falar de cenários agora. Configuração é uma maneira de gerenciar isso. Outra maneira que eu tenho agora é a criação de cenários. Cenários, olha só o que eu posso fazer. São os estados de exibição do SolidWorks, onde eu tenho todos eles aqui ao lado. Estou numa configuração, mas com várias cenas montadas, vários estados de exibição. E eu posso escolher apenas exibir alguns itens. Eu não estou suprimindo, eu não estou tirando os itens da lista de materiais. Eu apenas estou criando as cenas para uma melhor performance de vídeo e manipulação mais adequada. Estado de exibição ele é muito flexível, pode ser utilizado para criar representações em desenho, como também para desempenho em montagens ou representações de montagens. Quando, por exemplo, quero mostrar para algum coordenador da engenharia apenas uma parte da máquina que eu estou trabalhando. Isso é uma aplicação. Agora, a outra aplicação é aqui, na abertura da montagem, eu posso selecionar apenas o estado de exibição, a cena que eu desejo, e posso dizer que eu não quero carregar os itens que estão ocultos.
Com isso, eu agilizo a abertura da minha máquina, onde ele ignora quem está oculto em um determinado estado de exibição. Acreditem, vai rápido mesmo. Se quiserem fazer um teste, criem alguns estados de exibição, porque isso não altera o projeto. E vocês podem utilizar o estado de exibição com meia dúzia de peças e com essa opção marcada. E me contem depois o desempenho de vocês. Aqui no caso, se eu abrir a montagem, e até mesmo sem estado de exibição, e ocultei algumas peças, eu posso utilizar essa opção que ele descarrega da memória os componentes ocultos. Porque isso alivia, ele para de processar esses itens que estão ocultos e desvincula eles momentaneamente da montagem. Mas posicionamentos feitos por ele funcionam numa boa, podem acreditar. Isso é apenas para performance na exibição, manipulação, para não salvar o que não for preciso. Agora vamos continuar para outros itens mais legais. Eu quero falar dos meus desejos que vocês aprendam, que vocês levem com vocês para a empresa. Um dos itens mais bacanas é o SpeedPack. Aqui ainda não é o SpeedPack. Muitas pessoas acreditavam, sem o devido conhecimento que eu já passei para vocês, que pegando às vezes a montagem estava lenta para girar, o detalhamento ficava pesado, e acreditava que salvar como peça e inserir na montagem resolvia os problemas. Vocês já viram em parte que não é isso o problema. Aqui no caso tem essa montagem em peso leve e nada está sendo atualizado dela. Se eu necessitar, eu posso criar um SpeedPack dessa montagem e as peças são descarregadas na memória. O SolidWorks, de forma adequada, só leva as arestas para o SpeedPack do que eu selecionar. O resto não estará lá. Observem aqui mais uma vez. Sem SpeedPack, com o SpeedPack. O problema do SpeedPack é que o pessoal muitas vezes ignora as limitações dele. Ele tem algumas limitações, mas que se nós entendermos as aplicações dele, ele traz um desempenho fenomenal, principalmente no carregamento da montagem, que ele nem os corpos, nem as geometrias ele interpreta. E o SpeedPack tem uma outra vantagem. Ele acaba desvinculando, desculpa, o termo não é desvinculando. O SpeedPack, se a montagem desse equipamento for alterada, era isso que eu queria dizer, ela sofreu uma alteração. Eu posso regenerar o SpeedPack e ele vai ser reaproveitado, não tenho que fazer tudo de novo. Isso acaba sendo uma das grandes vantagens do SpeedPack. Ele tem os benefícios de salvar como peça, tem os benefícios de simplificar a geometria e tem os benefícios de se manter atualizado. Eu quero falar de algo agora, como um dos últimos tópicos, que vai trazer mais força para a montagem de vocês ainda. Principalmente para aquela situação que alguém diz, abre a montagem rapidinho para mim. Eu quero só fazer uma medição aqui, uma análise. Existem itens muito importantes que podem trazer essa força e esse desempenho para vocês. Um dos itens é, quando eu abrir a montagem, eu posso selecionar na abertura dela a revisão de grande projeto. Ok que ele serve apenas para navegação, conforme essa tela diz, abrir os componentes que eu desejar a partir disso, semelhante ao que eu mostrei no estado de exibição, medir distâncias, criar cortes, ocultar e exibir componentes e alguns tipos de animações. Ok, mas muitas vezes isso é o que nós precisamos e não conhecemos. Nós podemos utilizar a opção de utilizar o modo de revisão de grande projeto automaticamente nas opções de sistema, que acima de determinado número de itens ele entra em modo de revisão de grandes projetos.
Eu tenho como abrir em modo de grande projeto e sair dele. Ou abrir em grande projeto, editar a submontagem e atualizar o grande projeto. O importante é ver que, abrindo com isso, o Command Manager fica limitado apenas a essas opções. É bom para vocês em muitas situações, acreditem. Mas não é sempre que vamos utilizar isso. E na árvore fica assim. Quando as peças necessitarem atualização, ele indica que eu posso abrir, mas nada de posicionamentos, recursos de corte são processados. Apenas a árvore é processada e a sua estrutura. O resto, nada. É para revisar, é para abrir e trabalhar rápido. Então, senhores, grandes montagens é isso. É uma reflexão. Vocês têm que avaliar o que tem de prejuízo e chegar às próprias conclusões baseado em ferramentas como as que eu demonstrei para vocês. Não há uma fórmula mágica. Para alguns, o que causa problema de desempenho na montagem é uma árvore que não entrou em peso leve, é uma peça que está sendo reconstruída. Para alguns eu já vi montagens terem problemas por passarelas com chapa expandida totalmente modelada e detalhada, grades de fechamento de máquinas. Tudo isso com tempo agora, com esses recursos que eu passei para vocês têm como focar e trabalhar. E principalmente, se não conhecerem, peçam a ajuda da SKA para aplicação de speedpack ou configurações. Configurações simplificadas realmente podem ser uma grande salvação para grandes layouts, principalmente no que diz a detalhamento, que é a próxima apresentação. Eu, Guilherme Kastner, me despeço de vocês, agradeço a atenção de todos nesse webinar gravado. Muito obrigado e um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que vocês estiverem assistindo.